Fala, meu Deus, essa geração, por meio desta palavra, o Senhor possa falar, por meio dessa palavra, o Senhor também, meu Deus, possa manifestar o teu poder, em nome de Jesus. Eu faço uma oração por estas vidas que já estão aqui comigo, meu Deus, Pai, para cultuarem ao Senhor. Eu já oro, meu Deus, para que haja um derramar de Deus agora aí, onde estiver, que sintam um derramar do Espírito Santo, que sintam, meu Deus, o fluir de Deus agora aí, pelo agir do Espírito Santo, meu Deus, e quando a palavra do Senhor, meu Deus, ela for, meu Deus, lançada, meu Deus, e os corações recebam com alegria, meu Deus, em nome de Jesus, por mais, meu Deus, que seja forte, meu Deus, Pai, por mais, meu Deus, Pai, que seja aquilo que não esperava ouvir, mas, Senhor, que recebam, porque, meu Deus, é a palavra de Deus Altíssimo, e assim eu oro, é o que o Senhor venha falar, que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos, como vaso, e venha abençoar cada vida que vai ouvir esta palavra. Meu Deus, cada um que estão cultuando agora ao Senhor, comigo aqui, conosco, em nome de Jesus, adorando ao Senhor, tiramos esse tempo para glorificar o teu nome, tiramos esse tempo para bendizer ao Senhor, e eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, e nesse tempo difícil, nos ajuda a entender, meu Deus, os teus propósitos para a nossa vida, nos ajuda a entender o passo que temos que dar agora, Senhor, em nome de Jesus, diante dessa dificuldade, dessa luta que muitos não entendem, mas eu te peço que haja, meu Deus, uma visão espiritual, meu Deus, para entender, meu Deus, o que está em volta de si, para que, meu Deus, possa tomar uma decisão e um passo importante na vida diante da dificuldade. Eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo possa direcionar não só essas vidas que estão aqui comigo, mas aquelas que vão ver essa mensagem depois, e meu Deus, Pai, essa geração, eu oro para que seja tocada pela palavra do Senhor, que o Senhor não venha usar só eu, mas possa usar cada um deles, meu Deus, como canal e boca de Deus, e, meu Deus, de todos aqueles que temem ao Senhor, seja boca de Deus com toda a força e fogo de Deus, para trazer, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, a mensagem e a palavra do Senhor para essa geração, para que possam se arrepender e andar nos caminhos do Senhor para glorificar a Ti. Essa é a importância dessa geração, é algo mais importante para a nossa vida. Eu te peço muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui e que o Senhor venha falar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha alertar, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, meu Deus, Pai, o refrigério, mas que o Senhor também venha, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, refrescar a memória de cada um, despertar, meu Deus, cada um por meio desta palavra. Assim eu peço ao Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, porque só o Senhor pode todas as coisas. Sem Ti, nós não somos nada. Meu Deus, se não houver a presença, a manifestação e a vontade do Senhor aqui, não adianta nada, mas eu sei que o Senhor é Deus que está à frente, o Senhor é Deus poderoso de graça e misericórdia. E eu te peço, abençoa nossas vidas com a Tua presença nessa hora. E fala conosco, pois precisamos. Em nome de Jesus, amém. E todos digam glória a Deus, porque Ele é digno de glória. Aleluia. Ô glória. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amados, dando início à palavra do Senhor, queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 2ª Crônica, no capítulo 20, a partir do versículo 14, nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. 2ª Crônicas, livro de 2ª Crônicas, 20, 14, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de 2ª Crônica, no capítulo 20, versículo 14, ele diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Oh glória, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Amados, eu tenho uma palavra para o teu coração nesse momento, e tem como título: Quando é que a luta não é nossa? O título da mensagem é Quando é que a luta não é nossa? Mas eu quero traçar aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus falou ao meu coração, meditando nessa palavra, meditando nessas passagens bíblicas onde Deus me levou. E aqui Deus ele me leva à história de Jeosafá, em outra tradução de Josafá.
e de Acabe, aonde aqui Josafá, ele está diante de uma situação em que reis se levantaram para vir contra ele. Mas antes de entrar aqui dentro desse texto, eu queria falar um pouco de quem era Acabe e de quem era Josafá, porque nesse período aqui, Josafá, ele tinha feito uma aliança com Acabe. E nessa aliança que ele fez com Acabe, ou seja, nesse momento em que ele faz aliança com Acabe, ele é repreendido por um profeta, e o profeta chega para ele e fala para ele: Deus se agrada de que você faça aliança com aquele a quem ele aborrece. Ou seja, Acabe era um rei forte, era um rei forte e influente na política, mas era um rei fraco, e um rei fraco na vida espiritual. Ele tinha poder e influência na área política, mas espiritualmente ele era fraco e ele não tinha uma vida fortalecida espiritualmente. Ou seja, era reprovado espiritualmente diante de Deus. Ele era fraco espiritual e reprovado por Deus. Agora, Josafá, falando de Josafá, ele era um homem, um rei, que segundo a palavra de Deus, você pode ler ali de 2 Crônicas, capítulo 17, até mais para frente, você vai ler até esse capítulo 20, você vai ver que dentro desses capítulos, você vai entender que Josafá era um rei que fez tudo que era reto diante dos olhos de Deus. Ele procurou fazer tudo que agradava a Deus, ele procurou fazer tudo que poderia exaltar a Deus. Josafá, ele levou o povo a se voltarem para Deus. Josafá, ele pegou os sacerdotes, os levitas, os profetas, os sacerdotes, levitas, e ele fez com que esses homens ensinassem o seu povo a palavra de Deus. Ou seja, porque eles estavam esquecendo da palavra, eles estavam meio morno na palavra, não tinha um conhecimento. Houve um interesse no coração de Josafá de buscar ao Senhor, e ele pega aqui, que faz com que o povo comece agora a estudar, a ensinar os levitas, os sacerdotes, e a ensinar o povo a lei de Deus, a palavra, as escrituras do Senhor. E Josafá começa a fazer tudo que agrada a Deus, ele começa a viver uma vida que agrada ao Senhor, mas por um momento ele faz uma aliança com Acabe, Deus vem e repreende ele, fala para ele: olha, tu está fazendo aliança com alguém que eu reprovo, tu está fazendo uma aliança que essa pessoa espiritualmente é reprovada por mim, essa pessoa não tem uma aliança comigo, essa pessoa não tem um vínculo comigo, e tu está fazendo uma aliança com essa pessoa. E quando ele recebe essa alerta do profeta, ele se arrepende, ele vai e começa a buscar o Senhor. Ou seja, Josafá é o rei que ele começa a ter cuidado com as coisas de Deus e com as pessoas, trazendo as pessoas ali um cuidado para obedecer às escrituras do Senhor. E ele começa ali a fazer o quê? Fazer com que o povo, o sacerdote e todo o povo comece a praticar também a justiça, o juízo, e começa a fugir da corrupção, não aceitar presentes, não aceitar nada em troca de um julgamento ou de qualquer outra coisa que os sacerdotes ou que iriam ter que tomar ali diante do povo. Então ele começa a viver uma vida diferente. Pastor, mas onde entra o título? Quando é que a luta é nossa? Olha só, aqui existem duas pessoas diferentes, existem dois reis diferentes. Existe um rei que serve ao Senhor, e existe um rei que serve o mundo. E aqui nós estamos vendo duas situações. E aqui nesse momento, Josafá agora está diante de um grande exército. E aqui Josafá, ele usa o levita para falar com Josafá e o povo. E ele diz, olha, ele diz no versículo 15, ele diz assim, e Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha só, olha o que diz na parte B. Não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, a multidão de soldados, reis, que vinha contra ele, alguns reis que vinham contra ele. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha só, quando é que a luta não é nossa? A luta não é nossa quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus.
A luta não é nossa quando nós vivemos o decreto de Deus, quando nós vivemos os mandamentos e a palavra do Senhor. A luta não é nossa quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo com o Senhor. A luta não é nossa, é de Deus quando nós fazemos aquilo que agrada ao coração do Senhor, aquilo que exalta e glorifica o nome dele. Quando nós estamos dispostos a viver os seus conselhos, quando nós estamos dispostos a andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade, a luta não é nossa. Quando nós estamos interessados em praticar a justiça e a retidão, a luta não é nossa. Quando nós estamos dispostos a viver a sua palavra, na prática da palavra, a luta não é nossa. Quando nós estamos vivendo uma vida em santidade, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o Josafá aqui foi alertado por fazer uma aliança com Acabe. Eu quero trazer aqui fazer aqui algo para que a gente possa entender melhor a mensagem de Deus. Acabe para nós aqui vai representar o mundo. Josafá aqui vai representar a igreja. Eu e você, o cristão. Olha só, não agrada a Deus, não tem satisfação o coração de Deus quando a igreja faz vínculo com o mundo. Não tem satisfação no coração de Deus, ele não se sente agradado, ele não se sente feliz. Quando o homem faz aliança com o mundo, o que é isso? Fazer aliança com o mundo. Fazer aliança com o mundo é fazer aliança com o pecado. Fazer aliança com o mundo é desejar as coisas do mundo, as coisas que nos levam a desobedecer à palavra do Senhor, a desobedecer os seus mandamentos. Josafá estava fazendo algo aqui, uma aliança com um dos piores reis de Israel. Antes de Acabe não teve um rei pior do que ele. Acabe ele foi tão mal, tão ruim, que a Bíblia diz que para ele provocar ainda a ira de Deus, para ele provocar Deus, ele casou com Jezabel para provocar Deus. Jezabel, uma das piores mulheres da Bíblia, um pior exemplo bíblico, e Acabe um dos piores exemplos de reis. E ali Josafá por um minuto, ele faz ali, por um momento, ele faz ali essa aliança com o rei Acabe, é repreendido pelo profeta e se arrepende e começa a consertar as suas vidas. Ele começa a consertar o seu povo, começa a consertar a sua casa. Ele começa a colocar a sua casa, ele começa a colocar as coisas no lugar na sua casa, ele começa a colocar tudo no lugar devido, onde deve estar. Sabe o que eu trago, o paralelo que eu faço com a minha, com a sua, com a nossa vida e com a igreja? É que a igreja ela precisa viver onde está vivendo agora, em um mundo onde jaz no maligno, lógico, onde o mundo, onde a iniquidade ela é muito grande, onde, olha só que coisa, Acabe, voltando a Acabe, ele é o camarada que zombava da palavra de Deus. Sabe o que é que nós estamos vendo hoje? Na internet, nas redes sociais, são homens que não temem a Deus, zombando da palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus piada, fazendo da palavra de Deus recurso, meio de recursos financeiros, pessoas que não temem a palavra do Senhor, homens que dão ouvido a demônios que usam pessoas para fazer piada com a palavra de Deus. Nós estamos vendo a credibilidade que a sociedade está dando para pessoas que fazem piada com profetas, com homens tementes ao Senhor, mesmo quando usa pessoas que não estão temendo a Deus, mas faz da palavra, faz de algo que representa Deus chacote. Olha só, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão pegando o nome de Jesus e a Bíblia e usando como meio para se beneficiar financeiramente e se beneficiar em sentido de posição e de fama. Mas olha só, Deus vai chegar o momento de Deus visitar estas pessoas, visitar estas vidas, porque Acabe ele foi assim, ele foi um rei em Israel. O dever dele em Israel era outro, era levar o povo a adorar a Deus, mas não, ele cria em Israel templo para Balaíns, ele adora e leva o povo a desobedecer e a adorar a deuses que não é Deus, mas é demônios, e ali ele leva o povo e ele ainda traz uma pessoa para o reino que não tem um vínculo com a palavra de Deus e com a promessa de Deus para Israel, uma pessoa totalmente fora do propósito da promessa de Deus, e assim começa a destruir, provocar a ira a Deus. Então, a Josafá estava fazendo aliança com esse tipo de pessoa, ele estava fazendo aliança com pessoas que faziam da palavra de Deus zombaria, pessoas que não estavam preparados para ouvir o que Deus tinha para falar. No momento em que a Josafá se reúne com Acabe, ali,
em Israel, em Samaria, ele chama Acabe e diz, olha, vamos consultar o Senhor, vamos consultar a Deus. E quando ele chama ali a Acabe para consultar o Senhor, vem um monte de profeta, falsos profetas, e começa a profetizar a favor de Acabe. Mas eu acredito que Josafá não sentiu ali que algo vinha de Deus e disse, não tem mais ninguém aqui que a gente possa consultar de Deus. Ele diz, olha, tem um profeta aí, mas esse profeta não fala nada a meu favor. Ele só fala mal de mim. E aí, quando ele só fala mal de mim, e eu odeio, eu aborreço ele e tal. E Josafá ainda repreende Acabe e diz, olha, não fale assim a respeito desse profeta, porque, com certeza, ele sabia com quem ele está, qual profeta ele estava falando, que é Micaias. E ali, quando esse profeta chega, esse profeta fala a verdade ali. E quando esse profeta vai chegando, o eunuco, o sacerdote, o eunuco foi buscar ele, diz para ele na estrada, olha, a voz de todos os profetas que estão diante do rei é uma só. Eles estão dizendo que ele pode ir, que o reino, que Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos, e você lá fala a mesma coisa. E ele diz assim, como vive o Senhor, eu falarei o que Deus colocar na minha boca. Deixa eu te dizer uma coisa, Acabe era o tipo de pessoas que reprovava a palavra de Deus. Acabe era o tipo de pessoas que não dava valor à verdade. Acabe era o tipo de pessoa que ele desprezava a verdade, ele desprezava o que era santo, ele desprezava aquilo que havia valor, que para mim, para você, para homens, o que tem que ter valor é a verdade. E a verdade que salva acima de todas as verdades. Mas aqui Acabe ele não tinha prazer na verdade. Ele não tinha prazer, um coração inclinado para ouvir a verdade, para tentar mudar a sua vida ou a sua história, o seu reino. Ele queria lutar com as suas forças, com o seu braço, com a sua potência política ou com sua força que ele tinha politicamente, mas ele não tinha o interesse de viver uma vida espiritual reta diante de Deus, a não ser adorando os falsos deuses. E aqui nós estamos vivendo um quadro, nós estamos vivendo um cenário no meio dessa geração, em que muitos desprezam a verdade, muitos desprezam a palavra do Senhor. Não estou dizendo todos, estou dizendo muitos desprezam. E vai ser fácil, você que conhece a palavra, encontrar uma pessoa que despreza a palavra de Deus, que brinca com a verdade, que brinca com aquilo que é santo, com aquilo que é reto, com aquilo que deveria ser louvável, com aquilo que deveria ser adorado, que é o Senhor, com aquilo que deveria ser algo que nós deveríamos nos lançar aos pés e glorificar o Senhor. Mas olha só, a luta não é nossa, a luta é de Deus. Quando nós procuramos obedecer a sua palavra, quando nós procuramos obedecer aos seus estatutos, os seus mandamentos, muitas pessoas, tem muita gente que entra em batalha desnecessária. Eles entram em uma batalha desnecessária, e quando é isso? É quando se afasta de Deus, é quando se afasta dos caminhos do Senhor, é quando toma um caminho onde Deus não vai estar, é quando entra em um caminho em que Deus não vai estar lá. É pessoas que se afastam da cruz, se afastam de Jesus, se afastam da mensagem do evangelho, das boas novas, que traz o arrependimento para o homem. São pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados, não querem se arrepender das suas falhas e reconhecer os seus erros, que estão numa direção oposta de Deus, que estão lutando contra Deus. Deus, ele disse, através do profeta para Josafá, como é que tu faz aliança? Como é que tu faz aliança com alguém que eu não amo, alguém que eu aborreço? Olha só, que você abrindo aí no livro de João, né, no livro de Romanos, no 6:23, olha só. Todo mundo conhece esse versículo. Esse versículo nos ensina que quando nós resistimos à palavra de Deus, quando nós resistimos Jesus Cristo, o Espírito Santo, resistindo para não receber a mensagem, para não receber, para não se arrepender, quando resistimos a essa palavra, nós passamos a identificação é que nós amamos mais as trevas do que a luz. O Senhor Jesus disse que, no livro de João, ele diz que amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, não receberam Jesus. Aqui no Romanos 6:23, ele diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ou seja, todos aqueles que procuram um caminho contrário ao de Deus, é o caminho do pecado, o caminho da morte. Mas aqueles que procuram Senhor Jesus, aqueles que procuram viver na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, eles encontram a salvação, o dom gratuito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não te preocupa se você está andando reto com o Senhor. Não te preocupa se você está na palavra do Senhor. Essa luta não é tua, essa luta é de Deus. Não te preocupa se você está procurando consertar a tua vida com Deus. Se você está procurando viver a santidade, a obediência da palavra. Se você não é o tipo de pessoa que apoia a zombaria, a palavra do Senhor, zombaria os homens de Deus, zombaria as pessoas que temem ao Senhor e que se coloca na brecha ao trazer uma palavra, a se manifestar para trazer o evangelho. Se você está buscando cada dia mais chegar aos pés de Cristo, dar o seu melhor a Ele, não se preocupa, esta luta não é tua, esta luta é de Deus. Todos aqueles que vivem a vida reta, todos aqueles que vivem caminhando em direção à promessa. Olha só, Josué também, ele caminhando em direção à promessa, vivendo uma vida, querendo aprender com Deus, querendo viver para Deus, querendo conhecer mais o Senhor, querendo ainda mais servir a Ele com alegria. A Bíblia ensina que Josué, ele entra na terra prometida, ele luta contra todos os exércitos ali, e ele vence, mas ele vence pelo poder de Deus na vida dele, porque a luta não era dele, a luta era de Deus. Deus ia dar vitória a eles, porque por causa da obediência a ele, à palavra, por causa da obediência a ele aos mandamentos, e o interesse dele pelas coisas de Deus, valorizar as coisas do Senhor, dar valor àquilo que tem o nome de Jesus, aquele que tem o nome do Senhor, aquele que vive a palavra do Altíssimo, deve ser honrado com as honras abaixo de Deus, obedecendo a Deus acima de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito Acabe nessa geração. Também tem muito Josafá nessa geração. Olha só, no livro de 2 Reis também fala de um homem, Ezequias. O rei Ezequias, ele assumiu o reino, e a Bíblia diz que quando ele assume o reino, ele faz tudo o que é reto diante dos olhos de Deus. E logo na frente, o rei Ezequias também enfrenta um grande exército da Síria. Ele é afrontado por Senaqueribe. Mas o rei Ezequias, ele vai diante de Deus, na casa do Senhor, ele ora, ele envia os seus eunucos, os seus homens, até Isaías, consultar Isaías, e eles consultam ali o profeta, e o profeta ouve de Deus o que Deus tem e pensa a respeito dessa situação, e quando Deus ele manda a palavra, ele traz ao rei Ezequias e sua casa, dizendo que quem vai lutar é ele, dizendo que aquele exército não tem um poder sobre Ezequias, aquele exército não tem poder para lançar uma flecha sobre os muros de Ezequias. Por quê? Porque Ezequias fez o que era reto ao Senhor. A luta não é nossa quando nós passamos a viver uma vida de retidão, uma vida de obediência, uma vida santidade nos caminhos do Senhor, uma vida em que nós passamos a dar valor à palavra de Deus como nunca antes. É o tempo dessa geração valorizar a palavra de Deus. É tempo dessa geração parar diante da palavra do Senhor, glorificando a Deus por causa da manifestação do nosso Senhor Jesus, da palavra do Senhor manifestada conservada, para que eu e você pudéssemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Deus seja louvado através das nossas vidas. Olha só, Deus... Queria ler com você aqui, ó, no livro de 1 João 2, 15 e 17. Se você for ler o capítulo 17 do livro de 2 Crônica, você vai ver que ali nos mostra e nos ensina o quanto é importante ouvir a palavra de Deus e viver um arrependimento. O quanto é importante ouvir a palavra de Deus e viver uma mudança, e procurar uma mudança não só em nós, mas em todos em nossa volta. Foi assim que aconteceu com Josafá. Ouviu a palavra do profeta e começou a buscar, e começou a ensinar todo o seu reino a buscar o Senhor e a chamar o povo para viver na presença de Deus. 1 João 2, 15 e 17, ele diz o seguinte, 15 e 17 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só, Acabe aqui representa o mundo. No capítulo 19, no versículo 2, ele diz o seguinte: e Josafá, rei de Judá, voltou a sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, um vidente, lhe saiu ao encontro e disse: rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ou seja, boas coisas, no versículo 3, boas coisas, contudo, se achará em ti, porque tiraste os bosques da terra e reparaste o coração para buscar, e preparaste o coração para buscar o Senhor. Olha só. Olha que versículo. Ele diz assim: devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? Esse ímpio, a esse que o Senhor aborrece, era Acabe. Deixa eu te dizer uma coisa bem séria para você aqui. Isso aqui é para você refrescar, isso aqui é para nos ajudar na nossa caminhada. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz no 1 João, capítulo 2, 15 e 16, que não devemos amar o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a soberba da vida. A Bíblia diz que tudo que há no mundo passa, mas aqueles que permanecem em Cristo, em Deus, permanecem, aqueles que ficam em Deus, aqueles que obedecem ao Senhor, permanecem para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, Acabe representa o mundo, Josafá representa eu e você. Nós não devemos amar ao mundo, nós não devemos amar aquele que representa o mundo, nós devemos amar aqueles que representam a Deus, aqueles que representam Jesus. Nós devemos amar a Deus, ou a Jesus Cristo, que representa a Deus na terra. Nós devemos amar a sua palavra, que é a sua voz diante de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo da igreja parar para ver isso. É tempo das pessoas que são conhecidas parar e ver isso. Parar de usar a Bíblia, parar de usar a palavra do nosso Senhor para viver os seus benefícios, mas não viver uma santidade. Quantas pessoas nós ouvimos falar nos últimos dias que se desviaram do caminho do Senhor, pessoas famosas, conhecidas, que agora já não estão no caminho do Senhor, mas agora largaram o caminho do Senhor. E agora já não querem mais saber do caminho do Senhor. E usa expressão desaprovando, usa expressão zombando da palavra, zombando daquilo que é o dom de Deus. Pessoas que não temem o evangelho, que não temem a palavra que sai da boca santa de Deus. A palavra que traz vida, que traz restauração, regeneração ao homem pecador. Mas que ama aquilo que mata, aquilo que destrói, aquilo que traz a perversidade, que ama o mundo. Porque o sistema do mundo e o mundo, ele traz isso, a destruição. É hora da igreja acordar. É hora da igreja acordar e parar de viver uma vida de fantasia e viver uma vida real em Cristo Jesus. É hora de nós pregarmos o evangelho de forma mais séria. Porque eu sou homem que gosto de rir, de sorrir, de rir e de brincar. Mas a palavra de Deus, ela não é algo que pode ser usado com brincadeira. Ela não pode ser usada com zombaria. Eu não posso dar crédito àqueles que não temem a palavra do Senhor. Eu dou crédito a quem teme a palavra do Senhor. Nós devemos agora, a igreja, botar os pés no chão, e o joelho, aliás, no chão, e orar ao Senhor, para que sejamos tocados pelo Espírito de Deus, para que possamos viver os seus estatutos, as suas vontades nessa terra, para que possamos abominar o pecado, o mundo, a iniquidade. Quantos pastores não se separaram por não viver a verdade de Deus e o Espírito Santo penetrando nos seus corações? Quantos cristãos que vão à igreja e não obedecem os mandamentos do Senhor, mas vivem o adultério, a iniquidade dentro dos seus corações? Quantos homens de Deus e mulheres cristãs de Deus vivem a pornografia e vivem uma vida de iniquidade? Vive e não pratica a justiça, porque a primeira coisa que Josafá faz é mandar o povo praticar a justiça. Ele fala com os sacerdotes: não aceite suborno. Não aceite presente, não aceite dinheiro. Quando está falando aqui é suborno. O que ele está fazendo aqui é não aceitar entrar a corrupção no meio do povo de Deus. É isso que nós devemos entender. Porque parece que as pessoas não estão entendendo que Jesus está voltando. Estão tendo uma vida e brincando como se Jesus não estivesse voltando. Jovens que não aprendem a palavra de Deus, como Daniel, que não aprende a temer a Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José e assim tantos outros jovens que temeram a palavra do Senhor, mas ficam correndo atrás de menina daqui, dali, menina atrás de menino. E quando se encontra, logo depois já estão se deitando,
sem nenhum conhecimento da verdade, sem saber que isso é uma iniquidade, uma reprovação daquilo que Deus ama. Quantos homens e mulheres não respeitam as suas alianças de casamento, não respeitam um ao outro, mas vive traindo, vive mentindo e não vivendo uma vida reta diante de Deus. Acabe representa o mundo e não havia justiça, não havia amor, lealdade a Deus. Josafá representa o Senhor que ouve a palavra e se arrepende, ouve a palavra e busca fugir daquilo que é reprovado por Deus, para viver aquilo que é aprovado pelo Senhor. Muitas pessoas estão correndo atrás de luta desnecessária, estão correndo atrás de coisa que vai trazer para ele prejuízo, vai trazer dano, vai trazer destruição para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, para os seus pais. Você que é filho, jovem, criança, adolescente, quem entende? Você que é um liderado, você que é um líder, todos nós precisamos entender que é preciso viver a sinceridade, a justiça. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode enganar todo mundo, mas a Deus não engana, então o juízo maior é o de Deus. Não é o do homem que vai te julgar, mas é o de Deus. Esse não falha. A pessoa pode até te julgar errar, mas Deus não erra o seu julgamento. Mas uma coisa, Deus ele é onisciente, todas as coisas, Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, é onipresente, é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não tem esse negócio, Deus não está aqui agora, está lá ocupado, ele não vai ver. Não, Deus vê todas as coisas. O salmista diz, se eu for para o céu, o Senhor está. Se eu for no abismo, o Senhor está. Se eu for, aonde eu for, o Senhor está. Deus ele é poderoso de uma forma que a nossa mente não cabe entender isso. Tem coisas que Deus não vai nos revelar, não vai nos mostrar, não é interessante, não tem o que é para ser revelado, o que é importante para mim, para você, já está, obedecer. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para esperar Deus, Jesus voltar para nos buscar. Mas sabe o que acontece? Todos estão achando que Deus deu a vida ao homem para viver em iniquidade, para viver rolando na lama, porque o pecado é como se fosse a lama com o maior fedor da história, rolando sobre ela. E aí vem um fedor, e esse fedor, ele não sai, ele fica na veste, ele fica em tudo, ele não sai. Sabe por quê? Porque ele só sai, ele é tão poderoso, esse fedor, esse poder do pecado, ele é tão poderoso, que essa luta você não vence sem Jesus. Essa luta você não vence sem o Espírito Santo. Essa luta você não vence sem a palavra. Não vence. Essa luta, ela é de Deus, mas ela só vence quando eu me rendo a Ele, quando eu me entrego a Ele. Talvez todos que estão aqui tenham uma vida reta diante de Deus, eu não sei. Se Deus colocou no meu coração, eu só vou falar. O trabalhar é de Deus, se é de Deus, vai trabalhar, vai falar com você. Mas não tem como não ser. Mas olha só, a lama, esse fedor do pecado que está em nossas vidas, ele não é lavado com água. Ele não é tirado com a força do homem. Ele só é lavado com a água espiritual de Deus, com a palavra, com o sangue do Cordeiro, com a redenção a Cristo. Eu vou te dizer, para você entender, ela só é tirado de nós, esse fedor, essa sujeira, com arrependimento. Reconhecendo que Jesus é Senhor para tirar de nós tudo isso. Qual é a vitória? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? É a nossa fé. A nossa fé nele que vence o mundo. Sabe, é tempo do mundo ser alertado do que está acontecendo, do que está acontecendo. O mundo precisa ser alertado do que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo no mundo por parte de grande maioria? É o abandono da verdade, é a irreverência à palavra, é a desobediência a Deus por grande parte, é que não há temor em corações que deveria ter temor. Deveria ter temor. As pessoas brincam com o pecado, como se dissesse, Jesus já morreu na cruz por mim, não tem nada eu fazer isso, não tem nada eu fazer. Sabe o que as pessoas perdem tempo? As pessoas, elas perdem tempo. Presta atenção que eu vou falar aqui, ó, que é de Deus. Presta atenção. As pessoas, elas perdem tempo com ponto de interrogação. Eu posso fazer isso? O crente pode fazer aquilo? O crente pode beber? O crente pode fazer tatuagem? O crente pode fazer sexo antes de casamento? O crente pode. Gente, vai na Bíblia.
ver o que Deus quer de mim e de você. É uma vida santa que Deus quer. Jesus diz que é luz e sal da terra. Como é que eu sou sal e luz da terra se eu não preservo a palavra em mim? Como é que eu sou sal ou sou luz se eu emito o mundo lá fora? Acabe estava assim, o mundo, representa o mundo. E Josafá queria fazer aliança com ele, queria estar junto com ele. Não tem como. Você é de Deus, você serve a Deus, não é o mundo, não é a carne, não é o desejo da vontade. Deixa quem quiser beber para lá, quem quiser fazer tatuagem, faz para lá. Mas você precisa fazer aquilo que glorifique, que exalte, que o teu coração está pedindo diante de Deus. A sua palavra. Quantas pessoas perdem tempo? Pode isso, pode aquilo. Sabe o que você sabe que pode? Você pode obedecer a Deus. Você pode viver a palavra dele. Você pode viver e obedecer os seus mandamentos. Não se preocupe com o que não pode ou não pode. Você pode obedecer. Você pode praticar a sua palavra que Jesus disse. Todos aqueles eu considero prudente todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Pronto. Se você quer saber alguma coisa, se tem alguma coisa em dúvida, pronto, é ouvir a palavra de Deus e obedecer. É ouvir a palavra de Deus e praticar. É a obediência. Muitas pessoas, elas entram por um caminho e alcançam uma batalha desnecessária em sua vida, que não deveria estar enfrentando ela. Quantas pessoas estão agora enfrentando algo que lá atrás não ouviram a palavra do Senhor? Alerta. Que lá atrás não pararam para ouvir Deus falar. Que lá atrás não pararam para ouvir a orientação de Deus, porque estava tão afoito, estava com tanta ansiedade para fazer aquilo, que não parou para ouvir ninguém, para não impedir ele de fazer. E agora vive. Agora está passando por um momento difícil. Quantas pessoas? Talvez você conheça. Sabe por quê? Porque trilharam um caminho que Deus não estava nele. Sabe, quando a luta não é nossa? A luta não é nossa. Quando nós trilhamos o caminho de Deus, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. É quando eu ando nesse caminho. A luta que vem na minha frente não é minha, Deus vence por mim. A luta que vem na minha frente não é minha, Deus está comigo na frente. Deus é quem vai na frente. Sabe quando é que a luta não é minha? É quando eu obedeço a palavra de Deus, e o salmista 91, ele diz, aquele que está ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É quando eu estou no esconderijo do Altíssimo. No versículo 7 desse salmo, ele diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ou seja, quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou protegido, eu estou guardado. Sabe qual é esse esconderijo? Esse esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Quando eu estou na sua palavra, quando eu estou vivendo os seus mandamentos, as suas vontades, estou no esconderijo do Altíssimo. Sabe quando é que a luta não é minha? A luta não é minha quando eu amo a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha mente e minha força, e ao próximo como a mim mesmo. Ao próximo como a mim mesmo. É quando há amor no coração, quando há vontade de praticar o bem. É quando eu não pago o mal com o mal, mas com o bem. É quando eu vivo o que Jesus fala. Quando eu vivo aquilo que Tiago fala no capítulo 4, versículo 4. Deus não tem amizade com o mundo. Josafá, por que tu tem amizade com Acabe? Eu o aborreço. Por que Deus aborrecia Acabe? Porque Acabe zombava da sua palavra, do seu profeta. Porque Acabe não dava crédito àquilo que era de Deus. Porque Acabe, desprezava aquilo que era do Senhor. Ele desprezava a presença de Deus, aquilo que era santo. E amava aquilo que era abominável por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está amando, se você está cuidando, se você está zelando de algo que não agrada e que abomina ao Senhor, tome cuidado. Porque olha só, Acabe, ele na guerra, quando ele foi para a guerra, ele disse, Josafá, tu vai com tuas roupas reais e eu vou aqui com outra roupa, disfarçando aqui com estas roupas aqui, com essas vestes, para que ninguém me veja. É assim. O falso, não só o falso profeta, o falso crente também, que não é pastor, que não é evangelista, que não é profeta, que não é apóstolo, que não é nada, mas o falso crente e o falso profeta, o falso pastor. Eles estão com veste disfarçados, estão como ovelha, mas estão como lobo. São lobo, mas vestido de ovelha, para enganar.
para tentar enganar. Mas olha só, assim como Acabe foi ferido, mesmo com essas vestes, todo aquele que vive a falsidade será julgado no julgamento do Senhor que é perfeito. Sabe por que essa palavra é para nos alertar a viver aquilo que agrada a Deus? Não só eu e você, a cada dia refrescar nossa memória, olhar para aquilo que estamos fazendo, ver os nossos atos, rever as nossas atitudes, rever aquilo que em nós está sendo praticado de nós, que está tendo uma ação de mim, de você, aquilo que está sendo algo que eu estou fazendo, se realmente glorifica, se realmente exalta o nome do Senhor, sabe? Uma grande parte da humanidade, dos cristãos, vamos dizer assim, não estão preocupados em agradar a Deus. Estão preocupados em agradar a si. Estão preocupados em agradar a si. Tem pessoas que você vai ouvir ela pregar, você desliga rapidinho, porque você sabe que ela não está interessada em glorificar o nome de Deus. Tem pessoas que falam que é cristã, você já nota logo pelo Espírito que ela está precisando ter um encontro com Jesus. Tem pessoas que estão louvando, você desliga porque o louvor não glorifica a Deus, porque você está vendo que está interessado em outras coisas. É a verdade. É duro, mas é a verdade. Sabe por que desta palavra? Porque eu preciso ser boca de Deus e você também. Eu preciso viver a verdade e você também. Sabe, eu não acredito que Deus está preocupado em ficar amaciando o coraçãozinho de pessoa. Ah, Deus é contigo, Deus te ama, viva a tua vida do jeito que você quiser. E vai. Não. Não é assim. Quem lê a palavra de Deus vai entender que não é assim. Você não tem que viver a vida do jeito que você quer, que você está em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo falou? Estou preso, acorrentado em Cristo Jesus. Quem quer viver com Cristo tem que estar preso nele. Preso na sua palavra, nos seus mandamentos. Com Deus as coisas são organizadas. Veja Josafá, leia. 17 ao 20 você vai ler, você vai entender, Deus vai falar com você. É porque é muito grande, se eu fosse citar tudo aqui, mas eu estou tentando resumir aquilo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, não posso resumir aquilo que Deus colocou, eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração e não aquilo que não posso perder tempo falando, mas eu sempre sei ler a ler. Mas olha só, Josafá ouviu a repreensão do profeta. O profeta repreendeu ele. Mas o profeta lembrou ele. O profeta lembra ele no versículo 3. Mas boas coisas, contudo, se acha em ti. Quais são as boas coisas que Deus acha em mim e você? Quais são as boas coisas que, se Deus vier para nos repreender, o que ele vai encontrar em mim e você? Deus precisa achar em mim e você boas coisas. Olha só, ele diz aqui, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar o Senhor. Olha só, boas coisas havia no coração, havia na vida de Josafá. A primeira coisa, ele destruiu os bosques, que significa destruiu a idolatria do meio deles. E a Bíblia diz que ele, destruindo a idolatria, ele preparou o coração dele para buscar o Senhor. Ele estava se preparando para buscar o Senhor. Igreja, muitas pessoas buscam um caminho que vão encontrar grandes batalhas e que não vão ter força para vencer porque estão sozinhas. Muitos vão traçar um caminho com Deus e vão encontrar grandes batalhas e vão vencer porque estão com Deus. Porque Davi venceu o gigante Golias. Ele venceu o gigante Golias porque a confiança dele estava em Deus. A luta não é nossa quando nós confiamos no Senhor. A luta não é nossa quando a nossa confiança está no braço, no poder de Deus, não em nós. Nós não podemos vencer essa luta sozinho. Sabe, a maior luta que o homem tem na terra é o pecado, é a iniquidade, é o mundo. O mundo é o maior inimigo meu e seu. Jesus disse para os discípulos, vocês não são do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amava vocês, mas o mundo não ama, ele odeia, porque vocês não são do mundo, assim como me odiou. O mundo não ama a mim e você. Sabe, essa geração de cristãos, se a gente for ver a história da igreja, nós vamos ver que houve tempo que os imperadores odiavam os cristãos, e sabe o que eles faziam? Eles pegavam um cristão, colocavam em uma vara, em uma haste muito alta, uma vara alta, algo alto, que tinha que colocar escada, colocava uma rava cheia de pinche e fazia deles várias. E ali tocava fogo, fazia deles lâmpada para eles ali.
na sua cidade. Os cristãos eram queimados vivos. Sabe por quê? Porque eles não queriam negar Jesus. Eles não queriam negar o Senhor. Eles não queriam negar aquele que deu a vida por eles. Sabe o que é isso? É viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. O propósito de caminhar sempre em direção a Ele, para estar com Ele nos céus. Olha só, esses homens morreram e não negaram o Senhor. Agora, a coisa que mais a gente fica surpreso, a gente fica triste, é com o cristão que, por mínima coisa, se ele não está sendo pressionado coisa nenhuma, para deixar a palavra, para deixar o Senhor, e ele simplesmente abandona a palavra, abandona o Senhor, não tem mais tempo com Deus de oração, não tem mais tempo com Deus de estudo, para ouvir o que Deus quer falar com a sua palavra, para aprender, não tem mais momento com o Senhor e nem com a sua igreja, não tem mais nada, vínculo nenhum. Ele faz o seguinte, ele simplesmente faz uma aliança com Acabe. Simplesmente faz uma aliança. Josafá não tinha nenhuma necessidade de ter uma aliança com Acabe. Mas Acabe tinha necessidade de ter uma aliança com Josafá. Olha só, nós não temos nenhuma necessidade de ter aliança com o mundo. Você não precisa de aliança com o mundo. O que nós precisamos é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não nos preocupar com tudo que está em nossa volta, porque Deus é quem nos dá a vitória. A luta não é nossa quando nós vivemos uma vida reta. Não é nossa quando nós vivemos a vontade de Deus. Não é nossa quando nós temos o interesse no coração de fazer aquilo que agrada a Deus. A luta não é nossa quando nós estamos decididos a enfrentar todos os obstáculos, todas as aflições e luta desta terra para sempre glorificar o nome do Senhor. A luta não é nossa quando o nosso coração nós preparamos para buscar a Deus. A luta não é nossa quando nós vivemos para Deus e não para nós. Porque se eu for viver para mim mesmo, eu vou ter que obedecer aos desejos e às vontades da carne. A luta não é nossa. Olha só o que diz em Deuteronômio. Deuteronômio 20, para nós terminarmos, Deuteronômio 24, versículo 4, glória a Deus. Quando eu faço o que é reto diante de Deus, quando eu pratico a vontade de Deus, quando eu rejeito as investidas do diabo, as tentativas do diabo, quando eu rejeito as suas bandejas, quando eu abomino o pecado, quando eu pratico a palavra, a obediência, a luta não é minha, é de Deus. Deus luta por nós. Pense nisso. A maior batalha do cristão, Jesus venceu. E foi a batalha da cruz. Foi a batalha para vencer a morte. Deus venceu por nós. Aonde está a morte, o teu arguilhão? Aonde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas aonde está agora o teu poder? A morte foi vencida por Jesus. E Ele nos deu a vitória por meio da sua morte e ressurreição. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus venceu. Olha só, todos que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Quem está em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus venceu por nós. Não foi eu que venci, não foi você. Foi Jesus. Essa luta não é nossa. Quando nós queremos viver a prática da palavra, a obediência dos seus mandamentos, viver os seus estatutos e princípios para a glória de Deus. Aleluia. Deuteronômio, para a glória de Deus, no capítulo 20, versículo 4, ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para vos salvar. A nação de Israel, olha só, ele diz, com o Senhor, só presta atenção aqui, ó, com Deus, a nação de Israel, eles eram imbatíveis. Mas sem o Senhor, eles eram vencidos facilmente. Olha só, com Deus nós somos imbatíveis, nós vencemos aquilo que vem para nos matar, que vem para nos destruir. Nós vencemos. Com Deus você vence essa sua angústia aí, você vence essa tristeza com Deus, você vence essa depressão, você vence esse desânimo. Com Deus você vence todas as batalhas interior e exterior. Você vence
Com Jesus Cristo, nós somos vencedores. Sem Jesus, nós somos facilmente derrotados. Facilmente somos pegos no laço do mundo e do sistema desse mundo. Estamos vivendo um tempo em que todos, grandes e pequenos, no reino de Deus, precisam, porque quando eu falo grande e pequeno, são pessoas que representam a palavra, que pregam o evangelho, é conhecido, pessoas que outras pessoas confiam neles como mensageiros de Deus, da palavra da verdade. Precisa entender santidade, vida santa, obediente ao Senhor, vida verdadeira, reta diante de Deus, sem deixar ser levado pela corrupção. Corrupção do coração, corrupção da carne, sem ser levado por esse lado. Mas vivendo a prática do evangelho, da palavra e da verdade. Serve para quem é líder e para quem é liderado, serve para toda a humanidade. Isso não é só para um e para outro. É para todos nós. Principalmente para quem está na linha de frente. Para a glória de Deus. Olha só, Deuteronômios, ele fala isso, e fala que com Deus, né, Israel era imbatível, mas sem Deus eles eram vencidos facilmente, né? Serve para mim e para você. Sem Deus, nós não somos vitoriosos, mas com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Como diz, olha o que diz em Romanos 8:37. 8:37, em nome de Jesus, já estamos terminando para orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos 8:37, em nome de Jesus, ele diz o seguinte: glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos amou, Deus amou a humanidade, Deus derramou essa graça sobre o homem, Jesus Cristo, a imagem de Deus, o reflexo de Deus, ele veio sobre a cruz, ele morreu, ressuscitou para nos tornar vencedores por causa do amor, da graça, compaixão de Deus para com o homem. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Vencemos todas essas coisas, somos vencedores em todas essas coisas por aquele que nos amou. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor na sua vida é mais do que vencedor. A luta não é sua, é de Deus e já foi vencida. Mas é preciso estar nele. É preciso estar na sua palavra. Não é bagunçado como nós estamos vendo no mundo gospel, não. No mundo gospel do comércio. Eu estou falando no mundo gospel do comércio, onde pessoas estão interessadas mais em coisas terrenas do que celestiais, enquanto suas mentes estão interessadas mais em poder, em fama, do que em uma coroa celestial. Pessoas que acham que estão servindo Jesus, mas não estão servindo ele. É só focar a palavra que vai ver que está indo na direção e no caminho errado e em uma batalha que não deveria estar enfrentando. Precisa voltar para Jesus. Precisa voltar para a palavra. Precisa voltar para servir o Senhor. Precisa honrar o nome do Senhor. Precisa honrar o Evangelho. Precisa honrar Jesus Cristo que deu a vida por você. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. E precisamos entender que tanto eu e você somos homens sujeitos a falhar. E que precisamos estar o tempo todo vigilante para não cair e ficar de pé. A Bíblia diz que, em Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel. Ser fiel, um alerta, ó, ser fiel até a morte. E vocês receberão a coroa da vida. Receberão a vida eterna, a coroa da vida eterna. Mas ele está dizendo ser fiel, significa que há uma possibilidade de eu perder essa fidelidade. Se eu não estiver focado nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Não, deixa eu dizer, eu estou cansado de falar aqui. Vou falar mais uma vez. Não é louvorzinho bonito. Não é palavrinhas bem colocadas, eloquente, não. Não é pregação bonita, não. É a vida em Deus. É vida no Senhor. Não é filosofia, não é coisa para fazer o povo chorar, não. É coisa para fazer o povo se arrepender. Chorar, mas de arrependimento, não de remorso. Chorar não como Judas, mas chorar como Pedro. Chorar como Neemias, chorar como Jeremias. Chorar diante de Deus. É assim que Deus quer. É agora. É ouvindo uma palavra de Deus forte, para que o teu coração seja tocado, é levar você a adorar o Senhor. É viver aquilo que exalta, que representa a Jesus Cristo, que representa a Deus.
Jesus Cristo representou Deus, ele como Deus em forma de filho representou Deus em forma de pai, Deus Pai, aliás, na terra, com a sua vida. Olha só, em Salmo 44, 3, para a gente orar em nome de Jesus, mais um versículo que diz o seguinte: glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, amém? Olha só, 44, versículo 3 diz assim: pois não conquistasse a terra pela sua espada, nem pelo seu braço os salvou, mas a tua destra, o teu braço e a luz, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Olha que coisa linda. Não foi pela força da espada deles, né? Não foi pela força do seu braço que eles foram salvos, mas foi pela mão de Deus, foi pelo braço de Deus, foi pela luz que brilhava da sua face, ou seja, a manifestação de Deus, pela ação de Deus. Foi porque Deus se agradaste daquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele quer olhar para mim e para você e quer se agradar de algo que está no nosso coração. Quer se agradar da nossa vida, sabe? A parábola da figueira, que o agricultor vinha, o dono vinha daquela vinha procurar fruto naquela videira, na figueira, e ali ele não encontrava o fruto. Ou seja, Israel representando essa árvore, eu representando essa vinha, eu e você sendo essa árvore que Deus ele vem para procurar fruto e não encontrando, Deus uma hora ele vai tomar a atitude de cortar e ser lançado fora. Ou seja, mas quando Deus se agrada de uma árvore que gera frutos, que dá fruto, a Bíblia diz que Deus livrou esse povo pela sua mão poderosa, porque se agradou deles. Deus ele quer olhar para a igreja dele e se agradar. Agora vamos fazer uma reflexão eu e você. Deus olhando para essa geração, como será o coração de Deus olhando para nós? Deus olhando para a sua igreja agora, quantas pessoas iriam desagradar o seu coração? Ou quantas pessoas iriam agradar o seu coração? É isso que nós temos que refletir. Quem nós estamos agradando? Quem nós estamos agradando? O mundo ou Deus? É, exatamente isso. Olha só. Israel nunca venceria. A Bíblia diz que nós aprendemos com tudo isso que falamos aqui, nós perderemos a batalha, nós perderemos a luta, se nós, homens, lutarmos da nossa maneira. Mas nós seremos vencedores, mas se lutarmos segurando as condições, seguindo as condições de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo a vontade de Deus, nós venceremos. As condições de Deus, né, é confiar nele. As condições de Deus é acreditar no seu livramento. Josafá, como Ezequiel, eles ouviram a palavra do profeta e eles precisavam confiar que ele ia dar o livramento, por mais que fossem afrontados ali. Josafá, a mesma coisa, recebe a palavra do profeta ali, do levita, pelo mover do Espírito Santo na vida dele, e ele precisava confiar que Deus ia livrar ele daquele grande exército, daquela grande multidão. E toda a Bíblia está recheada de momentos em que o povo precisou confiar em Deus para alcançar a vitória, para alcançar a vitória sobre as suas batalhas, sobre as suas lutas.
Hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Jesus, hoje nós ouvimos a palavra de Deus, falando da volta de Jesus, falando que ele vai vir buscar a sua igreja, que ele vai vir buscar eu e você, que nós precisamos viver a vida nos seus mandamentos, dentro dos seus princípios, que nós precisamos buscar ainda mais viver uma vida na palavra. Nós estamos ouvindo profeta, homens de Deus pregando, mulheres de Deus pregando, pessoas pregando a palavra, homens e mulheres espalhadas nessa terra, pregando a verdade, vivendo a verdade. Outros querendo confundir a mente daqueles que ainda não têm um entendimento mais amplo, mas olha só, a Bíblia está falando da volta de Jesus, a mensagem no coração das pessoas é que Jesus vai voltar, está voltando, está próximo. A situação na área lógica, a atmosfera do físico que nós estamos vivendo, do que está acontecendo entre nós, está representando, está apresentando os sinais da volta de Jesus. Então é preciso agora o quê? É preciso a igreja confiar na volta de Jesus. Confiar que ele vai estar próximo para nos levar. Tem pessoas que não acreditam ainda na volta de Jesus. Tem pessoas que ainda zombam quando se fala da volta de Jesus, acha que isso é brincadeira. Tem pessoas que, desde a minha volta ouvindo falar. Gente, preste atenção, leiam a palavra antes de falar qualquer coisa. Não estou dizendo que Jesus vai voltar hoje e amanhã, eu estou dizendo que Jesus está próximo de voltar. E não brinque com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que ele vai voltar. Mas olha só, duas coisas nós não sabemos. A volta de Jesus, o dia nós não sabemos, mas sinais tem. Nós não sabemos o dia. E a outra, nós não sabemos o dia que vamos partir dessa vida, que vamos morrer, para ser mais claro. Morrer, ir para um lugar, esperar o julgamento de Deus, esperar a volta de Jesus para ressuscitar, se morrer nele, para ser levado e ser arrebatado junto com a igreja que está na terra. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, e nem o dia da volta de Jesus. Então, hoje é dia de se preparar. Porque amanhã não sabemos se estamos aqui ou se já partimos daqui. Ou não sabemos se Jesus já voltou e já levou a sua igreja. E vai levar nós. Então, é dia de se preparar. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, dizendo que a luta não é nossa. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus. A luta, ela é minha. Quando levamos uma vida de longe de Deus, a luta é responsabilidade de qualquer um. Quando tem uma vida longe de Deus, quando tem uma vida longe dos princípios de Deus, quando tem uma vida na desobediência, rejeitando Jesus Cristo, rejeitando a cruz, rejeitando a graça de Deus, quando rejeita o Senhor, a luta é sua, as consequências são suas. Mas quando nós estamos vivendo uma vida reta com Deus, a luta é de Deus. Vivendo a sua vontade, a luta não é sua, a luta é de Deus. Viva uma vida reta e justa nessa terra. A luta não é sua. Ela já foi vencida. Deus já nos deu a vitória. Agora, essa vitória é só para aqueles que crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu creio e espero realmente que essa palavra tenha falado ao teu coração e venha falar com aqueles que vão estar vendo essa palavra outro dia, em nome de Jesus. Jesus Cristo pregou. Muitas pessoas não entenderam, não enxergaram a mensagem de Jesus. Então é possível que alguém possa ouvir essa palavra e possa não sentir nada. Isso é problema espiritual. Você precisa buscar ao Senhor para entender aquilo que Deus está falando e ser tocado por aquilo que Deus está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. O seu ouvido coça, dá nervo, e ele não gosta de ouvir essa palavra da verdade quando se é pregado, quando um homem de Deus ele é usado para falar a verdade de Deus, aquilo que ele não gostaria de ouvir. Muitas das vezes dá coceira no ouvido, mas se você não deu coceira no ouvido, se você sentiu algo gostoso em você e receber essa palavra, então Deus está falando com você. Mas se o seu ouvido coçou, é hora de orar para que o espírito que traz a confusão impede que a palavra entre no teu coração, seja repreendida em nome de Jesus, e você precisa fazer como Josafá, preparar o teu coração para buscar ao Senhor em nome de Jesus. Eu oro nesse momento pela tua vida, eu gostaria que nesse momento você pegasse aí nas mãos novamente, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Jesus Cristo, que Deus possa estar aí tocando ainda o teu coração. Meu Deus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, Pai, por este momento lindo na tua presença, Pai. Nós agradecemos o Senhor por esta palavra que falou no meu coração, o coração do teu povo, Senhor, que aqui está comigo adorando ao Senhor. Meu Deus, tu bem sabe o quanto isso queimava no meu coração, meu Deus,
Pai, o quanto, meu Deus, o Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, tem falado, meu Deus, a respeito, meu Deus, dessas questões que estamos vivendo hoje, uma vida, meu Deus, que muitos desprezam a palavra da verdade, desprezam a santidade, desprezam o santo Deus todo-poderoso, verdadeiro, despreza a cruz, despreza a mensagem da cruz, Senhor, meu Deus, mas há uma grande, meu Deus, Pai, números de pessoas que, meu Deus, que glorifica, que exalta, meu Deus, essas pessoas aqui que estão assistindo, meu Deus, que estão comigo nesse culto, eu creio, meu Deus, que são pessoas que, meu Deus, que exalta, que glorifica a tua palavra, que ama a verdade, ouvir aquilo que vem, meu Deus, da verdade. Meu Deus, eu oro para que sejam a cada dia abençoados, que a cada dia o Espírito de Deus venha tocar o seu coração, venha despertar, meu Deus, assim como Josafá foi despertado, meu Deus, para não fazer aliança com o mundo, para não ter, meu Deus, nenhum vínculo com as coisas das trevas, mas sim, Senhor, meu Deus, Pai, se aliar ao Senhor, aos teus princípios, às tuas vontades, não só para mim, para esses irmãos que estão aqui comigo, mas para toda essa geração seja despertada. Usa teus homens e mulheres de Deus que, meu Deus, anuncia a palavra, que são usados, meu Deus, para ministrar a verdade, para falar sempre a verdade, meu Deus, assim como Miqueias, meu Deus, que rejeitou falar aquilo que, meu Deus, o eunuco, o Pai, orientou a ele a falar, mas ele, meu Deus, Pai, se posicionou como um profeta de Deus e disse, eu só falo aquilo que Deus colocar na minha boca, eu falarei, mesmo que doa no coração, venha doer no coração do rei, mesmo que ninguém venha gostar, mesmo que as pessoas venham me desprezar, era isso mais ou menos que ele estava dizendo, Senhor, meu Deus, mas ele queria, meu Deus, pregar e falar e anunciar e trazer a mensagem que o Senhor queria para aquele rei, meu Deus, assim, meu Deus, seja os teus filhos aqui comigo, seja eu, seja cada um, meu Deus, dos teus filhos que estão comigo, sua família, os irmãos, meu Deus, que temem ao Senhor, seja como Miqueias, seja homens e mulheres de Deus, que não fala aquilo que dizem para ele fazer, meu Deus, Pai, que não fala aquilo que a carne manda falar, mas fala aquilo que o Espírito de Deus manda falar, fala aquilo que o Senhor orienta a falar, meu Deus, vivendo assim uma vida santa, uma vida reta nos teus caminhos, vivendo assim, meu Deus, os princípios e a vontade do Senhor e não as sua. Meu Deus, precisamos ser igreja santa, separada, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja que está separada, que não tem aliança com o mundo, que não tem vínculo com a iniquidade, que não tem vínculo com o pecado, uma igreja que está lavada, uma igreja que tem o perfume de Cristo, não, meu Deus, o fedor do mundo, mas, meu Deus, o mau cheiro do mundo, mas, meu Deus, um bom perfume de Cristo, meu Deus, o cheiro da presença do Senhor, do Espírito Santo, aroma de Deus nos seus corações, meu Deus, em sua vida. É essa igreja separada de todo o mau cheiro da iniquidade do mundo, pessoas que vivem fiel umas com as outras, irmão que vive fiel um com o outro, que, meu Deus, não passa o outro para trás, que não engana o seu próximo, mas que vive a verdade, fala a verdade. Meu Deus, eu oro por uma igreja nessa terra, uma igreja separada, uma igreja, meu Deus, que venha preparar o seu coração e sua vida para a volta de Jesus, Senhor, o Senhor está próximo para buscar a tua igreja, desperta aqueles que ainda não acreditam nessa volta, desperta aqueles que estão brincando quando se trata da volta do Senhor, que estão zombando quando se fala da volta de Jesus, e, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor, seus corações sejam tocados pelo Espírito Santo. Eu oro por uma igreja acordada, uma igreja uma igreja despertada, uma igreja que não está, meu Deus, Pai, dormindo no sentido espiritual, fria, gelada, mas uma igreja que está esperando o Senhor com suas lâmpadas acesas. Meu Deus, Pai, com óleo e fogo na lâmpada, na sua vida, cheia do Espírito Santo da palavra. Meu Deus, eu oro por esses irmãos que estão comigo aqui. Abençoa eles, meu Pai. Abençoa suas vidas, abençoa a sua família, os seus filhos. Meu Deus, os seus filhos, os nossos filhos, aliás, nasceu para glorificar o Senhor. Meu Deus, nós repreendemos todo o sistema maligno. Nós te pedimos orientação da palavra do Espírito Santo. Nós te pedimos ajuda para ensinar os nossos filhos a viver a verdade. E nós oramos e profetizamos. Os nossos filhos nasceu para te servir. Os nossos filhos nasceu para te honrar, meu Deus. Os nossos filhos nasceu para obedecer a tua palavra. Os nossos filhos, meu Deus, nasceram para glorificar o teu nome e servir o Senhor e não ao mundo. Eu profetizo o Espírito Santo tocando nesta casa, nos seus filhos, no seu casamento, em nome de Jesus, na sua família, parentes. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha tocar. Em nome de Jesus, todo casamento, aliança, seja, meu Deus, Pai,
na rocha, seja no alicerce de Deus. Meu Deus, permaneçam firme e fiel. Marido amando a esposa, meu Deus, submissa e amando o seu marido. Meu Deus, vivendo uma lealdade à palavra de Deus e à fidelidade. Meu Deus, um honrando uns aos outros, filho honrando o pai ensinando o filho, meus pais ensinando os filhos. Meu Deus, assim eu oro para que haja, meu Deus, uma comunhão, uma unidade, meu Deus, uma manifestação do Espírito Santo sobre cada lar e cada casa, de cada filho, filha do Senhor que vai ver essa palavra, que estão aqui comigo, sejam abençoados pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Assim eu profetizo. Creia, igreja, a bênção de Deus está sobre tua família, a bênção de Deus está sobre o teu casamento, os teus filhos, a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, aliás, está sobre você a bênção de Deus. Faz como Josafá. Josafá era próspero, mas vivia uma vida reta com Deus, o coração buscava o Senhor. Vive uma vida que glorifica e que exalta o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a igreja de cada um, a vida de cada um, em nome de Jesus. Assim, eu oro te agradecendo por cada vida, que o Espírito Santo de Deus venha tocar, abençoar, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por esse momento, por esta palavra, e que ela continue ardendo o nosso coração, não só agora, mas continue ardendo. Que os teus filhos sejam despertados ainda, meu Deus, se aprofundar ainda mais nessas questões, meu Deus, Pai, e aprender e ouvir mais de ti, em nome de Cristo. Assim, eu oro